Vamos lá, pessoal. Entre as funções, entre o companheirismo e a linguagem, o que disse, o que pode falar, as palavras, as reduções, práticas ligadas à violência espalhadas pela sociedade, nos traz vários termos ligados também à linguagem não verbal e verbal. Embora, é lógico, nesse cunho entre a palavra anomia e o prefixo a e o latim, é lógico que nos traz consequências importantes também que fazemos parte desse campo que desnubra nesses fatos. Então, entre fatores importantes, entre o prefixo de negação mais nomos, leis e normas, é uma anomia. Embora no dicionário jurídico você vê algumas síndromes que eles falam sobre anomia. É lei, é lei, é lei, é lei, é lei, é lei, ou seja, traz uma perplexidade. Embora algumas bulas ligadas a alguns tipos de remédios falam que hiponia, hipoanomia, são fatos que colocam tantas regras, que colocaram tantas regras na pessoa, que ela fica um jugo. Eles colocam a si mesmo próprio, que ele coloca tantas regras em si, que já aconteceu até comigo, e esses fatores nos trazem o quê? Perplexidade que não vai ter base e estrutura, e vai haver uma perplexidade nas suas próprias leis, e trazer o que um julgo que não tem, ou seja, um livro, ou seja, com todo respeito à Bíblia. Então, entre esses fatos nos traz conceitos, né? Não vou retratar, mas traz fatos importantes. Você vê o livro de psicologia, alguns livros, são fatos importantes. Por isso que tem um feedback positivo e negativo. Negativo muitas vezes é a hora que você, como uma criança ou jovem, ou um profissional erra, tá na situação de jogo, você para o jogo, já chama atenção, e você fala, ó, não, passe, olha bem, análise periférica, conduz a bola, vê o momento de reação, vai analisando, sempre olhando para frente, mas os analisadores periféricos. É lógico, você pode parar, o feedback negativo. Agora, o feedback positivo é o quê? Depois você pode fazer uma reflexão. Mas o feedback negativo como positivo nos traz enormes panoramas ligados ao treinamento. Ok? Então, treinamento. Então, quando falamos sobre treinamentos, eu sempre falo, né, sobre a educação física e os seus aperfeiçoamentos, né, refinamentos, fundamentos pedagógicos, educação física. É um livrinho que, né, uma graduaçãozinha que tem muita gente boa aqui, como o próprio Marco Aurélio. Bom, Marco Aurélio diz, né, pessoa muito boa, ele quer distante, gente boa relacionado a vários patamares, entre os fundamentos, por exemplo, eu já citei outro Faria aqui, né? Aqui tem um Faria, Alfredo Faria Júnior, né? Eu já falei sobre essas situações. Então, pois bem, quando eu falo o homem e a sociedade de educação, eu falei a mulher e a sociedade de educação. Vamos ver alguns autores que nos traz uma imagem reflexo sobre essas situações que ocorrem, ok? Ok, então quando eu falei o Vitor Marinho de Oliveira, não falei do outros autores aí, até pessoas ligadas a emissoras. Nos traz uma realidade, como eu falei na década de 60, em destaque o corpo social, alguns livros, Sociologia do Corpo, alguns autores na área da sociologia, e traz fatos e colegiados entre panoramas importantes, ok? Vamos lá, então, quando falamos sobre depoimentos, pessoas que participaram da educação física de 60, 70, nos traz traços pedagógicos, traços entre causas e transtornos que ocorrem, ok? Ó, pessoal, hoje eu estou fazendo, nem vou tomar hoje, mas estou fazendo uma propaganda aqui, ó, ok? É o melatonina com triptofano, ok? Ele é um suplemento alimentar em cápsula, a melatonina, né, plus,
que também é bom, lembra que eu falei? Aqui tem umas combinações que eu falei na época, eu discutia, que até no todinho tem um ácido fólico para desinflamação no campo mandibular e algumas inflamações, né? Então o que? Aqui traz o que? O ácido fólico, vitamina B6, que é a piridoxotina, né? Ligado à classe de proteínas e compostas. A vitamina B12 também, que ajuda também o campo de suplemento alimentar, como comporta alimentar, para ajudar. A melatonina, que é época, né, que não tinha, era em destaque, era só o campo de manipulação. O pessoal já pedia uma concentração muito elevada. Em épocas passadas aí. Aí eu gostei, porque nos traz debates ímpares relacionados aos fatores da educação moral e à saúde. A saúde e as suas moralidades ligadas à educação e isolamento motor. Ok? Então é lógico que tem o acalentos, né? Que nos traz maneiras formidáveis de acontecer. Já falei que, né, questões de estatutos e de sobrevivências, a gente sempre aqui coloca em publicidade o corpo belo, corpo químico, o corpo sociável, entre a linguagem e os transtornos que ocorrem entre os campos mecânicos. Embora o homem e a sociedade, o professoriado sobre a educação física, a licenciatura plena ou licenciado em bacharel, nos traz um campo generalizado. Generalizado ou generalista, general. E se nós olharmos na época que a educação física ligada à pedagogia geral, eu coloco a motricidade humana, ela é generalista ou generalista, general. Nos traz um campo autoritário. Infelizmente, se você for para uma escola, traz para nós, né, do incrível que pareça, questões importantes que relacionam, né, essas promessas, educações em questões de resoluções e dessoluções que ocorrem. Por exemplo, eu tive a particularidade de catalogar, conversar com um documento adjunto alguns professores docentes de escola pública que atuou comigo. Aí eles falavam que tinha uma dificuldade em conversar com professores e tinha menos dificuldade em conversar com professores. Por isso que eu falei o campo mesmo, a parte encefálica, craniana, campo corticoide, córtex motor. Se nós estudarmos bem esse axônio ligado à mulher e ao homem, tem as suas indiferenças. Eu acho que a mulher, em questão de pré-escola e também de cultura relacionada a essas questões, eu coloco uma das minhas conclusões ali, a gravidade esquelética social. Lógico, a gravidade esquelética faz campos flutuantes, que eu estava falando sobre os panoramas que intercalam a educação física e o que há de vir entre nossa vida, ok? Então, quando falamos sobre 1932, que eu falei de um corredor, uma atleta, acho que é fundista, não sei se é na área de atletismo, lembro o nome aqui, 1932, que foi em destaque aí na Olimpíada que vai ser em 2028, ok? Então, quando nós falamos, eu fico feliz, eu estou feliz em questões de futebol, eu sei que acontece muito bilheteria, economia, alfândega, monopólio, não estou falando questão econômica, mas quando junta clubes, por exemplo, Bahia jogar contra o Real Madrid, estou falando que o Bahia não é esquerda, ou o Avaí, o Paysandu, outros times. Na época do jogo de botão, quando eu jogava, quando eu era novo, eu era o Avaí, ou o Paysandu. Não cheguei a chegar na final. O troféu que a gente fazia, a gente fazia um carretel de linha, né? Usava a recriação e colocava uma bolinha de gude ali, aquela bolinha que é a bolinha americana que falava. A bolinha americana, que era difícil comprar, era mais caro. Tinha muita gente que tinha coleções nesses campos catalogados. Então nos traz o jogo em si, joga a bola aí, professor, nos traz expressões ligadas à Constituição. Embora ali na década de 40 até 1988, Ulisses Guimarães e outros homens nos trazem um paradoxo importante. Eu acho que não gosto de falar muito sobre lei para tirar um pouco da anomia
essa síndrome, muita lei, muito dogma,